Olá, meus amores, tudo bom com vocês? A Prof. Sandy voltou nessa quinta-feira para nossa primeira aula do dia, sim, a nossa aula de geografia. E antes da gente iniciar a nossa aula, vamos fazer nossa oração? Então vamos lá. Papai do céu, abençoa a nossa vida, a vida dos nossos coleguinhas e de toda a nossa família. Iluminai a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia. Amém? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre todos os assuntos trabalhados nessa unidade. Por quê, Pro? Porque a gente trabalhou muitos assuntos em geografia. Então vocês precisam revisar e ver quais as dúvidas de vocês, para que quando a gente tiver a aula online, vocês possam tirar. Combinado? Então vamos lá. A natureza, sim, a natureza ela está presente em quase tudo que vemos. Em seu sentido mais amplo, a natureza equivale ao mundo natural, tá? Que não depende da intervenção humana para nascer ou se desenvolver. Então a natureza está na nossa vida o tempo todo e ela não precisa da nossa intervenção, da intervenção do homem para que ela possa nascer ou se desenvolver. E aí a própria pergunta, o que você entende por natureza? Quando a Pro pergunta assim, o que é natureza? O que vem na mente de vocês? Vem árvores, animais, rio, mar, areia? O que é que vocês lembram? A natureza está presente o tempo todo nas nossas vidas, não é isso? E como são os lugares que você brinca? Será que onde você brinca tem natureza? Aí a Pro colocou aqui imagens que tem vários elementos da natureza. Tem árvores, tem areia, tem grama, não é isso? Tem plantas. Tudo isso faz parte da natureza. As frutas que comemos é natureza. O ar que respiramos é natureza. Ele está em nós quando respiramos. As folhas, sim, muitas folhas elas servem para remédios e elas vêm da natureza. A praia, a água do mar, as conchas e areias que brincamos. Quem aí que gosta de praia? A Pro é apaixonada por praia. Então, a praia, ela é a natureza. A areia, o mar, as conchinhas. E como é que a gente pode ajudar a natureza? Jogando lixo no lixo. Cuidando dos animais. Sim, por quê? Porque os animais, eles fazem parte da natureza. Quando cuidamos muito bem deles, nós estamos cuidando da natureza também. Reciclar, sim. Muitos materiais que jogamos no lixo, eles podem ser recicláveis, fazendo com que a poluição do ar, do solo, da água diminua. Então, reciclar também faz parte de proteger a natureza. Não desperdiçar água. Isso por quê? Porque a água é natureza e faz parte do nosso dia a dia. Imagine se a água acabar, como é que a gente vai viver? Então não podemos desperdiçar a água. Apagar a luz. Sim, a gente não pode deixar a luz o tempo todo acesa. Então se a gente não está utilizando, a gente faz o quê? Apaga. Combinado? Agora vamos para a paisagem natural. A gente já sabe o que é natureza. E a gente sabe o que é paisagem natural, não é isso? É aquela paisagem que não é modificada pelo homem, não tem intervenção do homem. Ali só possui elementos da natureza, como rio, mar, árvores, frutas, animais. Por exemplo, essas imagens que a Pro vai passar aí agora, tá vendo? Elas não possuem intervenção do homem. Elas são paisagens naturais. E o que é uma paisagem modificada? É aquela paisagem que foi transformada pelo homem, modificada. Por exemplo, essa imagem aí, ela tem uma estrada onde passa vários veículos. Essa imagem, provavelmente, essa paisagem, provavelmente, ela era uma paisagem natural. Mas o homem foi e fez uma estrada, então ela foi modificada. Tá vendo? Possui prédios, casas, tem pequenos elementos da natureza, como algumas árvores. Então, essa paisagem ela foi modificada pelo homem. Essa aí também você vê que tem um rio, árvores, mas tem uma ponte e vários prédios. Ela também foi modificada pela natureza.
Desculpa, modificada pelo homem, tá, gente? E aí possui duas paisagens que a Pro colocou. A paisagem natural acima, que ela não foi modificada pelo homem, e a paisagem abaixo, que foi modificada pelo homem, que a gente encontra estradas, prédios e muitas casas, tá vendo? Então, paisagem natural, ela possui elementos naturais, não foi transformada pelo homem. Paisagem modificada foi transformada pelo homem. É comum a gente encontrar uma paisagem transformada a uma paisagem natural. A paisagem transformada, ela está o tempo todo na nossa vida, no nosso cotidiano. Provavelmente as pessoas que moram na cidade vão encontrar muito mais paisagem transformada a uma paisagem natural, tá? Então, por quê? Porque a paisagem modificada a gente encontra todos os dias. Lembra quando a Pro falou que existem bairros, no início, quando a gente fez a pesquisa, onde era o bairro de vocês, como é que surgiu? Provavelmente os bairros eram paisagens naturais, mas aí o homem chegou, as pessoas chegaram, fizeram casa, ponte, comércio, e ela passou a ser uma paisagem modificada. Por onde você andar, você vai se deparar com uma paisagem modificada, pois elas foram construídas por cima da natureza, exatamente. Muitos lugares teve que derrubar árvores, né? Tirar animais, fazer pontes. Então, tudo isso foi transformado e ali surgiu uma paisagem modificada. E existem muitas consequências quando a gente transforma essa paisagem natural modificada. Existem enchentes, acúmulos muito grandes de lixos, queimadas, desabamentos de casa que foram feitas em lugares que eram da natureza, tá? E existem também o espaço urbano e rural, né? Que a gente consegue ver visualmente a diferença entre ambos. O espaço urbano a gente vai encontrar muito mais uma paisagem modificada, porque o urbano é cidade. E a paisagem rural a gente vai encontrar mais uma paisagem natural, porque a gente vai encontrar mais árvores, mais frutas, mais animais. E é o que? Sítio, chácara. Então, urbano é cidade, rural, chácara, roça. Zona rural significa isso, tá, gente? A gente vai encontrar muito mais vegetal na zona rural do que na zona urbana, tá? A zona urbana é cidade, a maioria da paisagem foi modificada pelo homem. Rural, a gente vai encontrar muito mais árvores, vegetação, rio, pouquíssimas casas, animais, tá? Urbano. Quando olhamos uma cidade, podemos ver a quantidade de construção que existe nela, né? Sabemos, portanto, que antes o território era construído por paisagens naturais, como florestas, rios, lagos e as montanhas. O urbano é a cidade. Antes da cidade ser transformada em cidade, como é hoje, grande, cheia de prédios, casas, elas eram paisagens naturais, sim. Aqui a gente tinha lagos, rios, florestas, montanhas, e aí o homem chegou e foi transformando essa paisagem em uma paisagem modificada, que aí se tornou cidade. Por exemplo, tá vendo que vocês encontram aí o mar? O mar, algumas árvores. Provavelmente essa paisagem aí, que hoje é modificada, era uma paisagem natural. Mas o homem foi e transformou essa paisagem em uma paisagem modificada, construindo prédios, construindo casas, deixando muito mais modificada do que natural. Rural. Quando pensamos em paisagem rural, vem logo a cabeça de imagens de local onde tem matas, florestas, rios, tá? Elas não, em sua grande maioria, não sofreram pelas ações dos homens, dos humanos. Estes locais, ainda que tenham sido modificados, eles foram modificados poucos. E na sua grande maioria, a gente encontra muito mais paisagem natural do que uma paisagem modificada. Por exemplo, essa paisagem aí, a gente encontra mais o quê? Mais árvores, mais grama, mais animais do que casa, não é isso? Então, essa paisagem aí, por mais que tenha casa, ela também é uma paisagem natural, porque a gente encontra muito mais uma paisagem natural do que modificada.
Então, ela continua sendo uma paisagem natural. Isso a gente encontra muito mais na zona rural, tá? A zona urbana e a zona rural, elas são conceitos utilizados na geografia para diferenciar os dois tipos. Zona urbana quer dizer que é cidade e zona rural quer dizer que é sítio, chácara, roça. E a gente vai encontrar muito mais verde, tá? Muito mais vegetação, muito mais animais, muito mais árvores, muito mais frutas. E a zona urbana não, tá? A zona rural, ela também é chamada de campo, tá? É aquela que não faz parte dos meios urbanos, sendo utilizados para algumas atividades como a agricultura, a pecuária, a criação de animais. Então, e as pessoas que vivem no campo, elas formam o quê? A comunidade rural. Sim, essas pessoas são muito importantes para a nossa vida, porque essas pessoas, elas cultivam árvores e cultivam vegetação e cultivam tudo que vai para nossa mesa, como feijão, arroz, tomate. Então, tem a criação de animais também, que são bem cuidados, que a gente utiliza, né, para o nosso consumo, como a carne. E no nosso ambiente urbano, é uma paisagem geralmente um pouco mais poluída. Por quê, Pro? Porque tem muito mais gente, muito mais carro, ela foi muito mais modificada, né, a paisagem. Então, elas acabam crescendo muito, então possuem muito mais pessoas, fazendo com que a poluição do solo, quando a gente joga lixo no chão, que não pode, a poluição sonora, que é muita zoada, muita gente, muita buzina, e existe também a poluição do ar. Por quê? Lembra que a Pro disse que um dos agentes maiores da poluição do ar eram os carros? Então, quando tem muito mais carro, a poluição do ar é muito maior. Mas também tem um lado bom em morar na cidade, tá, gente? Por quê? Na cidade a gente vai ter muito mais hospitais, escolas, redes elétricas, tá? E uma população muito maior também. E existe muita diferença entre o campo e a cidade. Há pessoas que moram na cidade, outras pessoas que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana. E as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Tá? A zona rural também é chamada de campo e é a região que fica fora da cidade. E as pessoas que vivem no campo em sítios, chácaras e fazenda. Então, a maioria do campo ela é um pouco mais afastada da cidade. Campo, as atividades econômicas do campo é a agricultura, a pecuária. E é muito importante para a nossa vida, como a Pro falou. Porque a nossa alimentação vem do quê? Do campo, das pessoas que cuidam muito bem do nosso alimento, que planta, que colhe, até chegar à nossa mesa. E na cidade, tá? As atividades econômicas da cidade são o comércio, tá? Então, as atividades econômicas do campo, em sua grande maioria, são plantações e criações de animais. E na cidade são indústrias, lojas, consultórios médicos e muito mais. Então, a gente já sabe muita coisa. A Pro fez uma aula muito rapidinha, só tipo um resumo de tudo que a gente trabalhou durante esses dias, que foi bastante coisa. A gente trabalhou sobre a natureza, sobre como ela é importante na nossa vida, sobre a paisagem modificada e a paisagem natural. A gente falou um pouquinho sobre a zona rural e urbana, que é o campo e a cidade, e os benefícios que cada um traz para a nossa vida, e como é importante a gente cuidar da nossa natureza. Qual é a diferença entre as paisagens? A paisagem rural tem menos construções, a gente vai encontrar mais árvores, mais animais, mais frutas, não tem prédios, não tem avenidas, e no espaço urbano há muito mais construções e pessoas. Quem construiu a paisagem do campo e da cidade? Os seres humanos, eles modificam a paisagem ao se relacionar com ela. Se a cidade hoje em dia é cheia de prédios e casas, estradas, pontes, foram os seres humanos que construíram, foram os seres humanos que modificaram. Então, a paisagem ela só é modificada pelas pessoas. As pessoas, os seres humanos que modificam a paisagem ao se relacionar com ela. O caminho para a escola.
escola. Vocês já observaram o caminho até a escola? A Pro já falou sobre isso, não foi? O que você encontra? A gente pode encontrar a padaria, a gente encontra supermercado, a gente encontra hospital, a gente encontra ponto coletivo, a gente encontra alguns elementos da natureza, como a árvore, em alguns parques, não é isso? Praças. Encontramos igreja, parquinhos. E o que você mais encontra? Você mais encontra paisagem modificada ou paisagem natural? Acho que modificada, né? A gente até encontra alguns elementos da natureza, como a Pro falou, que é areia, que é árvores, flores, alguns frutos, mas a gente encontra muito mais a paisagem modificada a uma paisagem natural. Quais os cuidados que devemos ter com o caminho até a escola? Prestar atenção nas estradas, não sair correndo, obedecer as pessoas que levam vocês à escola, não é que a Pro falou? Não pode sair correndo. Vocês podem se machucar, podem cair, podem atravessar, vir um carro, então não pode. Os cuidados que devemos ter com o caminho até a escola é obedecer as pessoas com que vocês estão indo, não sair correndo e atravessar só com um adulto. Tá ouvindo? Então, protegeu. E hoje, na atividade de geografia, vocês vão colocar cabeçalho, o nome completo da escola, o seu nome, o nome da Pro e a data do dia. E a atividade de geografia de hoje. Primeiro, aonde encontramos a natureza. Segundo, o que é uma paisagem modificada. Terceiro, como podemos cuidar da natureza. Quarto, como é a zona urbana. Quinto, como é a zona rural. Façam essa atividade. Não esqueçam de mandar para mim para poder a Pro corrigir, tá certo? Beijinhos da Pro Sandy. Até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau, tchau.